Bom, esse é o trabalho sobre poluição do meio terrestre. Entre os integrantes temos Bruno Ribeiro de Souza Passos, que sou eu, matrícula 2019-20-704, e eu passo a palavra ao Antônio. Meu nome é Antônio Luiz da Silva Neto, matrícula 2019-207-62. Por isso, a gente vai começar agora pela introdução. A prática do estudo do solo consiste na avaliação e observação das mais diferentes variantes, as quais determinam para a análise das junções de camadas e camadas de solo que recobrem as superfícies consolidadas de rocha. Essa prática compreende a qualificação do solo também, onde um conjunto de características determinam a sua potencialidade de acordo com padrões considerados adequados. Além disso, esse estudo, portanto, está interligado diretamente com a análise das observações das ações prejudiciais sobre os mesmos, que vão desde poluentes, contaminações, processos de degradação, como, por exemplo, a erosão do solo, e também, portanto, os impactos causados pelos meios a partir do meio físico. Sendo assim, esse trabalho vai se conferir na análise e ênfase das ações dos poluentes responsáveis pela mudança na natureza do solo, sobre uma breve descrição sobre a importância do estudo da degradação do meio terrestre e, por fim, contextualizar sobre um cenário real de contaminação através do metal mercúrio utilizado na extração do ouro. E assim a gente vai para as fontes de poluição e seus impactos. Entre as fontes naturais, temos relacionadas à movimentação dos sedimentos, ocasionados por terremotos, vendavais, inundações ou até atividades vulcânicas. Esses processos podem alterar a qualidade do ar, a disposição dos nutrientes entre eles e, assim, gerar uma maior competição entre organismos vivos, já que essa movimentação irregular é capaz de carregar componentes poluentes e desregular a quantidade de micro-organismos considerados adequados para a movimentação da vida. Entre os fatores antropogênicos, podemos citar o lançamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos, que é capaz de alterar o pH do solo, a atividade mineradora, que com a retirada da camada do solo, ela é capaz de gerar um processo de oxidação, que é capaz de alterar a concentração de sulfetos para sulfatos nas camadas fluviais, formando-se assim um componente altamente ácido, que é o ácido sulfúrico nas chuvas. O processo de urbanização acelerado, que pode gerar como contaminação por lixos, acúmulo de processo de degradação como erosão e acúmulo de lixo que podem gerar a inundação. Assim como as atividades agropecuárias, que também são responsáveis pela poluição através de fertilizantes e pesticidas em excesso, sistemas de tratamento e exposição de águas exudiárias, que pode acabar contaminando o solo com matéria orgânica e inorgânica também, aterros e lixões, quando ele é feito de maneira muito inadequada, é muito provável que o solo se contamine com componentes altamente poluentes, como o chorume, por exemplo, além da alta concentração de moscas e ratos, que podem se tornar agentes contaminantes para os catadores. E agora, partimos para as classes dos poluentes. Entre os classes dos poluentes temos os inorgânicos, que são materiais pesados. Particularmente, no caso do solo, a poluição por metais pesados está ligada aos processos de acúmulo e transporte desses elementos, como a fração da argila, que é responsável pelas interações líquido e sólida. O solo pode ter suas propriedades bioquímicas e biológicas alteradas com a presença de materiais pesados. Ao serem absorvidos por organismos no solo, esses elementos em altas concentrações causam fitotoxicidade e morte dos mesmos. Temos também o acúmulo no processo de organismos sintéticos e não sintéticos, como, por exemplo, os pesticidas. O fato dos pesticidas possuírem grande solubilidade na água e permanecerem no ambiente por meses e até mesmo anos, possibilitam que eles espalhem pelo solo e, consequentemente, espalhem até pelos seres vivos e as plantas. Temos os contaminantes radioativos, que, como o próprio nome diz, pode causar severa radiação e contaminar o ambiente pelo qual foi poluído. E temos também os organismos patogênicos, que são organismos causadores de doenças que, quando em contato com o solo ou contato com redes fluviais, podem facilmente se infiltrar nos seres humanos. Agora eu passo a palavra para o Neto para falar sobre a importância do estudo da degradação do meio terrestre. Bem, antes de falar da importância da degradação, a gente deve contextualizar o que é a degradação do meio terrestre. Ela é a deteriorização do meio ambiente através do esgotamento de recursos, como, por exemplo, recursos de solo, destruição de ecossistemas e extinção da vida selvagem. Ela pode ser definida como qualquer alteração ou perturbação do meio ambiente que pode ser prejudicial ou indesejada. Dessa forma, com o advento da globalização, industrialização desenfreada, aumento de consumo de desperdícios e afins,
configura-se ainda cada vez mais a expressiva necessidade de abordar a questão ambiental e trabalhar ela com toda a sociedade, principalmente nas escolas, pois crianças bem informadas sobre os problemas ambientais vão ser adultos preocupados e críticos. O aluno, quando ele entra em contato com os elementos da natureza e passa a se comportar de modo ambientalmente correto, entendendo as funções do meio ambiente, para a manutenção da existência da vida, além de praticar ações voltadas para a conservação de natureza, aprender a respeitar, entender a importância das questões ambientais para as novas e futuras gerações, ele reflete sobre o seu papel na manutenção da preservação do ambiente. Sendo assim, o papel de transmitir esses conhecimentos relacionados ao meio ambiente está intimamente ligado ao processo de formação de pensamento crítico e consciente que as pessoas levarão, onde as pessoas vão levar os conhecimentos adquiridos para a sua casa, seu bairro e seu meio na sociedade. Agora eu vou falar um pouquinho de uma descrição de um cenário de contaminação real por mercúrio. A utilização do mercúrio ele foi particularmente significativa no processo de amalgamação para a extração de minério de ouro durante o período colonial lá na América Espanhola. Só que nessa década, na década de 1970, devido à crescente valorização do ouro no mercado internacional e também com a condição econômico-social piorando no mundo do desenvolvimento, essa técnica ela foi ressuscitada e, em particular, foi ressuscitada nos países da Ásia tropical e da América Latina. Na bacia amazônica, em particular, essa técnica ela representa uma opção simples e confiável para a produção de ouro e pode ser usada pela população carente, como um trabalho formal e na maioria dos países em desenvolvimento. Este cenário é um tópico que envolve a discussão da contaminação pelo mercúrio na bacia do Rio Madeira, quando a sua atividade atingiu o seu máximo na década de 80 e o seu potencial tóxico no corpo humano. A produção total dessa operação garimpeira ela atingiu cerca de 9,4 toneladas anuais, o que resultou numa emissão anual de cerca de 12 toneladas de mercúrio. Isso, entre as décadas de 79 e 90, foi estimado cerca de 87 toneladas de mercúrio que foram emitidas para o meio ambiente. E disso, cerca de 65% foi emitida para a atmosfera e o restante foi perdido sob a forma de mercúrio metálico na calha do próprio rio. Uma característica típica da mineração do ouro na Amazônia é a baixa eficiência do processo de amalgamação. O fator de emissão médio do mercúrio ele é calculado por Pfeiffer Lacerda para essa atividade na década de 80, na bacia do Rio Madeira, era de aproximadamente de 1,3 kg de mercúrio por 1 kg de ouro produzido. Cerca de 55% a 65% da emissão total ele ocorre para a atmosfera, principalmente durante a queima da amálgama da relação mercúrio-ouro, no próprio garimpo e durante a purificação do ouro em casa de compradoras. Disso, cerca de 35% a 55% do mercúrio é liberado e emitido diretamente para os rios, solos e drenagens. Uma vez que esse mercúrio é liberado para as correntes fluviais e emitido para a atmosfera, o mercúrio, quando ingerido, ele é um dos poluentes que apresenta maior potencial tóxico entre os metais pesados. Ele pode ser encontrado no meio ambiente sob diferentes formas, cuja forma metálica ela é responsável por problemas de saúde, em consequência a formação de vapores inodoros e incolores que possuem facilidade de penetração em vias respiratórias. Quando este metal entra em contato com o corpo, ele pode ser altamente tóxico devido à sua capacidade de biomagnificação. O que é isso? É a capacidade que o mercúrio tem de ser absorvida pelos organismos em concentrações mais elevadas do que o ambiente que o circunda, podendo ocorrer nos diferentes níveis da cadeia alimentar. O mercúrio também ele tem a capacidade de não ser metabolizado pelos organismos, de maneira que a sua taxa de absorção e armazenamento é maior que a excreção. O que é isso? O mercúrio ele é bioacumulativo, ou seja, ele é dificilmente degradado e um animal da base da cadeia alimentar, quando ingerir ele, o seu predador também vai ingerir e isso vai ser passado para frente. Este metal também, quando ele entra em contato com o corpo, ele pode ser altamente tóxico devido à sua capacidade de biomagnificação, ou seja, a absorção do mercúrio ele vai se dar principalmente pela via pulmonar. Dos pulmões, o mercúrio ele é levado para o sangue, ele vai se distribuir pelo organismo, ele vai se acumular nos rins, no sistema nervoso, fígado e afins. O metal ele também pode interferir nas funções enzimáticas do corpo humano, fazendo com que haja inativação de várias enzimas, proteínas estruturais ou processos de transportes. Os indícios e efeitos da contaminação por mercúrio eles são diversos e variam desde a perda de sensibilidade extrema do corpo humano,
pés e mãos, até a perda parcial da visão e total da audição. Além disso, com relação ao mercúrio, o setor eletroeletrônico ele gera uma quantidade expressiva de resíduos e principalmente de baterias, pilhas e celulares que são normalmente descartados em aterros sanitários sem o devido tratamento, como o próprio Bruno citou nos slides anteriores. Assim, ele pode gerar uma contaminação agravante para o solo, sendo também capaz de colocar em risco muitos coletores que ganham a vida nesses terrenos, nesses aterros. É tudo isso e obrigado pelo tempo. Muito obrigado.